Aleluia. Graças a paz, irmãos. Que pena que você não está aqui. Amém? Mas nós somos um povo que honra e se submete às autoridades. Amém? Oramos, pedimos a Deus para que essa situação se resolva o quanto antes, e enquanto não, estaremos online novamente nos finais de semana, mas durante a semana estaremos presencialmente também. Amém, irmãos? Hoje, como Jordana falou, nós vamos ministrar um pouco sobre o contexto de família e de casados. Amém? Little Flower, mais conhecido como Jordana ou Florzinha. Minha esposa, para quem não conhece, está vendo aí online o culto, está grávida aqui entrando no oitavo? Não, tô no sétimo. No sétimo. Completou 7 já, né? Eu fico Perdida. confuso por Não é conta só você, das não. semanas. Mas estamos aqui. Abra aqui para mim. Tá chegando, tá chegando. Enquanto isso, irmãos, abra aí sua Bíblia em 1 Timóteo. Lael está vindo aí, mais um membro aqui da igreja. Amém? Já abriu? Amém. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Vamos ver o que diz aqui o texto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aleluia. Infiel. Diante desse texto, nós vamos orar, pedindo a Deus aqui também direção do Espírito e que você aí possa receber da palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos, nós te honramos e queremos colocar essa ministração diante de você, Senhor. Amém. Sabemos que mesmo que as pessoas não estejam aqui no templo presencialmente, através da internet, elas vão ouvir da tua palavra, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da tua palavra, Senhor. Então nós temos certeza que temos um canal aberto nas casas das pessoas, através da internet, para gerar fé pela palavra de Deus, Senhor. Que nós possamos ser motivados, influenciados pela Tua palavra, Senhor. E também que nós possamos nos posicionar nessa sociedade, Pai, como pessoas tementes a Você e que se submetem e vivem pelo princípio da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Aquele que não cuida, está aqui ainda o texto, está sendo projetado lá no... Está também, você está vendo aí o texto também que nós estamos lendo. Aquele que não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe? No mundo hoje onde, principalmente nas redes sociais, nós temos uma vitrine que muitas vezes aquilo que está sendo mostrado, aquilo que você vê, não corresponde aos bastidores, aquilo que se vive em casa, aquilo que realmente as pessoas são. No secreto. No secreto, muitas vezes, aquilo que tem na intimidade da família. Lá, irmãos, pode ter gente muito bonita, gente rindo, gente alegre, altas viagens, e por dentro, na intimidade, não ter nada a ver com aquilo que se aparenta. Pessoas que vivem de aparência. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, zelo pelos nossos. Amém. Principalmente pelos nossos. Amém?
Mas Jordana e eu, a gente combinou não combinar muita coisa. Sabe? Combinamos não combinar muita coisa. Combinamos mais ou menos, mas não muita coisa. Para quê? Para que a gente possa realmente ficar livre para o que o Espírito Santo vai tratar. Quem não veio da última vez que eu e Jordana ministrou, é como se hoje fosse a parte 2 daquele primeiro culto de casais em que eu e Jordana ministrou. Não tem na internet, então quem não veio, perdeu. Por isso, venha para o culto. Amém. Amém, irmãos. Ou acompanhe online, né? Nesse momento, acompanhe online. Amém. Jordana vai dar prosseguimento aqui. Amém? Então, como o de Lucas estava falando, né? Tu só leu 1 Timóteo 5:8, né? E aí... Amém. Não perde a oportunidade para compartilhar com outras pessoas. O pastor está dizendo que é para você compartilhar, amém? E aí, também lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, certo? Quer que eu leia tudo? Diz assim, acompanha aí comigo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Aqui está falando sobre o ministério, mas não significa que só o bispo ou o diácono tenha que ter esse perfil. Amém? Porque se você não trabalha na igreja, se você não almeja o episcopado ou o diaconato, mas se você é crente, casado, você não vai ser marido de outra mulher, não é verdade? Você vai ser e deve ser esposo de uma só mulher. Isso é só um exemplo, amém? Então, o ministério, ele começa dentro de casa. Se você vai servir na igreja ou não, amém? Deus tem todo um plano e projeto para a sua vida, amém? Seja guiado. Mas, em primeiro lugar, o ministério vai começar dentro da sua casa. Então, você tem que ser esse perfil não só na igreja. Você tem que ser esse perfil começando dentro da sua casa, aí no seu trabalho. Ou seja, o seu perfil de vida, baseado na palavra de Deus. Amém? Que você não seja religioso de apenas estar exercendo, você também que trabalha na igreja, que você não seja religioso o suficiente para que esteja exercendo essas coisas apenas na igreja, onde há um público, ou no automático e até mesmo mecanicamente fazendo essas coisas, desempenhando alguma coisa na igreja, mas que você seja verdadeiramente, que você tenha verdadeiramente um perfil de um filho de Deus, de uma pessoa que está trabalhando para o Senhor, com o coração disponível para o Senhor. Amém? Amém, amém. Aleluia. Irmãos, Jordana estava falando aqui, eu estava rindo. Sabe, é engraçado. Engraçado não, é curioso. Como algumas coisas, só quem está no bastidor é que percebe. E aqui a gente está todo mundo... A igreja está fechada, né? Por isso que vocês não estão aqui hoje, todo mundo mascarado aqui. E
Para quem viu Jordana, feito eu, há muitos e muitos anos atrás, não imaginaria ela ministrando a palavra dessa forma hoje. Não é? Então, a vereda do justo, irmão, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Ela está crescendo no ministério que Deus chamou, glória a Deus, aleluia. E era só um parêntese que eu queria abrir aqui, porque você sabia, você que conhece a gente, sabe quanto Jordana é tímida, né? Tá vendo? Tá ficando rosada e não é blush. Mas, irmãos, ministério começa dentro de casa. Amém. Amém? E aí, quem estava aqui no último culto de casais que eu e Jordana ministrou, vai lembrar, mas quem não estava, eu vou ser benigno com você, eu vou relembrar algumas coisas que a gente tratou. Irmãos, a família é um projeto que Deus criou. Amém? Amém. E esse projeto, ele aponta para algo que vinha se revelar em Cristo e a igreja, onde a relação que Cristo tem com a igreja é a mesma relação que o marido deve ter com a esposa. A Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa como Jesus, Cristo, ama a sua igreja. Então, a família, constituída pelo homem, a sua esposa e depois os meninos, quando chegar. Mas a família, marido e mulher, já é uma família, amém? Amém. O marido e a mulher é uma representação natural de uma verdade espiritual em Cristo, Amém. com a igreja. Então, da mesma forma que, naturalmente falando, o ministério é em casa, irmãos, é porque em casa tem uma representação do cuidado de Cristo para com a igreja. Amém. Amém? Dentro de casa existe um sacerdócio dentro de casa. Amém. A família, um servindo ao outro. Deus, quando criou o homem, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Amém. E aí ele criou a mulher do homem, a costela do homem, e os dois passaram a ser uma só carne. Amém. Amém? Eu acho que é Gênesis capítulo 2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A minha Bíblia, eu já sei até onde é que está. Na página que está. Não. 18. 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, no 22 diz que: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, entrando em aliança. Os dois, homem e mulher, entram em aliança, e assim como nós entramos em aliança com o Senhor Jesus, o homem e a mulher, naturalmente e espiritualmente também, entram em aliança no matrimônio. Amém. E ali, irmãos, aquilo ali, ou isso daqui, o casamento, é santo. Amém. Foi Deus que instituiu, Deus que criou, irmãos. Por isso, dentro de casa, nós temos que exercer as mesmas qualificações que aqueles que almejam o episcopado. Amém. Por isso,
não é só para quem vai ser bispo, pastor, diácono. Amém. Irmão, você nasceu de novo, você tem que se enquadrar ali naquilo que Paulo escreveu em Timóteo. Amém, irmãos? Amém. Não vou tomar o tempo de Jordana. Fica à Amém? vontade. Mas a gente vai revezando aqui, principalmente de lado, né? Quando lá vai eu vou falar. Amém. Como o de Lucas estava falando, né? Você que nasceu de novo, você é uma nova criatura. O Espírito Santo habita dentro de você, certo? O seu espírito, ele foi recriado. E o seu espírito, ele tem que dar fruto. Jesus, vamos lá em João, certo? 15. João 15, 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. E pulando lá para o 15:16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, o seu espírito ele tem que frutificar. Amém? Só que aí, qual vai ser o fruto? Qual é o fruto que a sua vida está dando? É fruto de vida? Amém? Tem que ser um fruto bom. Amém? Porque se a gente permanece em Jesus, o nosso fruto ele vai ser bom. Se a gente não tiver em Jesus, a gente vai ser jogado fora. Se a gente não tiver alinhado com o que o Pai deseja para as nossas vidas, se a gente não tiver alinhado com o que a palavra de Deus fala para a gente ser como e exercer, né? A gente vai ser lançado fora. Por quê? Porque a gente só pode demonstrar o caráter de Deus, demonstrar as obras que Jesus fez, que Ele viu o Pai fazer, certo? A gente só pode fazer isso se a gente estiver nele, se a gente estiver na videira. Porque não tem como, se a gente não estiver ligado verdadeiramente na videira, a gente dar bons frutos. Você pode até fingir que pode estar dando um bom fruto. Uma árvore, ela está lá, ai, que fruto lindo, mas aí quando a pessoa pega, vixe, estava tão ruim. Eu não sou muito de comer fruta, sabe? Estava aguada, azeda, sei lá, enfim. Mas, ou seja, você pode estar vivendo pela aparência, achando que está dando fruto verdadeiro, mas simplesmente por você estar fazendo as coisas automaticamente, mecanizado, você está fingindo que está dando fruto, mas você não permaneceu ligado na videira. Amém? Amém, irmãos. Amados, a religiosidade é algo que engana, pode enganar até a si mesmo, as outras pessoas, mas a Deus não se engana. De Amém. Deus ninguém zomba. E nós devemos fugir da aparência do mal, irmãos. Amém. Às vezes, o mal, vou usar o mesmo exemplo que o Jordano estava dando de um fruto. Você olha para o fruto e vê o fruto maravilhoso, coisa linda, mas por dentro ele está podre. Cheio de bicho. Cheio de bicho. E é justamente, irmãos, na nossa contemporaneidade, é muito fácil você se deixar levar por aparência. E é cada vez mais desafiador, não vou dizer que é difícil, é desafiador, você se posicionar na palavra,
para viver o que a palavra está dizendo ao nosso respeito. Você pode estar cantando que você é o que Deus disse que você é, você pode, mas às vezes, na verdade, na realidade, você não está nem acreditando naquilo. Você só acha legal a música, dançante. Irmãos, a Bíblia falou, acabou-se a conversa, ponto final, e a gente tem que seguir daí para frente. Na família da gente, mas hoje em dia todo mundo é igual. Não, irmão. Deus já fez homem e mulher idôneos um do outro. Glória a Deus. Não é para o homem estar só. O homem não é melhor do que a esposa não é melhor do que o homem. Agora, Amém. o homem, o marido, é o sacerdote do lar. Amém. É melhor do que a esposa? Não, mas são funções diferentes. Amém. Inclusive funções sociais diferentes, irmão. O homem é diferente da mulher. Glória a Deus. Não se iluda, não se confunda, não se deixe levar. As más conversações corrompem os bons costumes. Homem é de um jeito, mulher é de outro jeito, e é assim mesmo, né? Mulher gosta de um negócio, um homem não gosta daquele negócio que a mulher gosta. Mas a gente tem que aprender a respeitar, honrar, independentemente de você gostar ou de você não gostar de determinada coisa. Amém. Sabe, a gente vive todo dia, irmão. Todo dia se levanta e quem é que está lá do teu lado? O teu cônjuge. Amém. Todo dia chovendo, fazendo sol, estando quente, estando com lockdown, sem lockdown. Irmãos, essas coisas vão passar. E, em nome de Jesus, você vai continuar casado e casada. Amém. Com a bênção que você escolheu. Amém. Aleluia. Não Amém. foi? Você que me escolheu? Foi. Tu me achou, aí Eu também escolhi ela. escolhi. Certo? Não estava escrito nas estrelas, nem em canto nenhum. Foi a gente mesmo. Ela olhou para mim, me achou lindo. Eu olhei para ela, também achei bastante interessante. E aí escolhemos, nos casamos, pedi para namorar, ela botou para orar. Não, vamos orar. Irmão, foi mais de meia orando, irmão. Entrou para o segundo mês, eu falei, orar é bom, mas vamos ver aí. Ela disse, não, vamos falar com a minha família. Eu falei, não, bora. Eu que quis, eu que fui lá e noivei, pedi para noivar, a gente noivou. Amém. Marcamos a data do casamento, nos casamos. Glória a Deus. Ninguém obrigou ninguém a nada. Livre e espontânea vontade, não é isso? Isso. Pronto, glória a Deus. E por livre e espontânea vontade, continua casada. Amém. Continua casada. Em nome de Jesus, irmãos, a gente tem que entender o poder que a nossa liberdade tem. Verdade. E a responsabilidade que a liberdade traz. Por sermos livres, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelas escolhas que nós temos. Isso. Deus não fez uma alma gêmea para mim. Jordana não foi uma... Não. Tinha outras opções no mercado, mas eu escolhi a melhor opção. Aleluia. E realmente, Amém. irmãos, quando Paulo diz, olha, para exercer o diaconato ou para exercer o episcopado, o camarada tem que ser assim, 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 assim. Não se iluda. Se você é novo convertido, busca se apresentar diante do Senhor daquela forma. Amém. Irrepreensível, não dado ao vinho. Amém. E todos aqueles requisitos não diz respeito só aqui a um contexto de templo, um contexto onde a gente vem e tem um pastor, vem e tem um pregador, o pessoal do grupo de louvor. Não. Aquilo ali é o contexto de casa. Dentro de casa.
que governe bem os filhos, sob disciplina, aleluia. Amém. Tem que ser da forma que a Bíblia ensina. Da última vez que a gente ministrou, a gente listou aquilo que a Bíblia diz que é dever do homem para com a mulher, aquilo que a Bíblia diz que é dever da mulher para com o homem, mas tem uma coisa que é dever do Filho de Deus: ter um caráter íntegro, sendo a sua palavra sim, sim, ou não, não. E até lá, desculpa, amor. E até lá em Gálatas 5, a partir do 16, vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. Se você nasceu de novo, não é para você estar andando na carne, amém? É para você estar frutificando, amém? E justamente como a gente leu no começo, se você tá frutificando, não está fazendo obras da carne, você vai estar cumprindo aquela lista lá de 1 Timóteo, amém? Então vamos só relembrar aqui, ó. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Abre lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 5. Vamos ver aqui o que Paulo escreveu. 13:5, falando do amor, não é? Que o amor não se conduz inconvenientemente. Sabe, irmãos, dentro do casamento tem coisa que não é conveniente que seja praticado nem pela mulher, nem pelo o marido. E os maridos são mais desligados em certas coisas sociais, vamos dizer assim. Precisamos redobrar a nossa atenção, irmãos. Amém. Porque às vezes falamos, fazemos coisas inconvenientes à nossa esposa, que deixa a nossa esposa numa situação totalmente inconveniente. Às vezes é um comentário, uma brincadeira. Eu gosto muito de brincar, às vezes, de vez em quando eu levo uma cajadada lá em casa, porque eu falo alguma coisa, brinco de uma forma e me porto inconvenientemente com a minha esposa. Às vezes acontece o contrário também, acontece, mas a gente precisa ter a nossa esposa ou o seu cônjuge da mesma forma que a gente tem os outros irmãos da igreja em honra. Precisamos primeiramente, Amém. como lemos lá em Timóteo, cuidar dos de casa. Amém. E nós aprendemos, e principalmente com filhos. Amém? Amém. Estamos num processo aqui de adaptação. Vamos ter o nosso primeiro filho. Nós já temos, né? Porque eu já sou pai, Jordana já é mãe. Porque o que ela traz no ventre é uma vida. Amém. É o nosso filho Lael. Amém, irmãos? Não é com 7 meses, com 3 meses, não. Na hora que concebeu, amém, né, era o nosso amado filho Lael ali. Não tinha nome ainda, mas já era o nosso. Foi difícil escolher? Não, já era o nosso filho. E eu volto a dizer, cuidado com as coisas que o mundo quer botar para você. Amém. Amém? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Vamos ficar com o que é eterno. Vamos ficar com a palavra de Deus. Sabe? Eu acho interessante, só um parentezinho rápido aqui.
Acho interessante quando, em Atos dos Apóstolos, alguém, não me lembro do nome agora, mas alguém diz, rapaz, se isso daí for de Deus, falando dos discípulos que estavam fazendo a obra, estavam começando a crescer o ministério dos apóstolos, e alguém disse, olha, um fariseu, se isso aí é de Deus, isso ninguém vai parar não. Mas se não for, logo, logo vai passar. Irmãos, más conversações sempre teve, mas a palavra de Deus permanece até hoje. Amém. E pode passar o que for, a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Amém. Então, fiquemos com aquilo que é eterno e não se engane, renove a sua mente pela palavra de Deus, para que você possa estar blindado, blindar a sua família, blindar os seus filhos, Amém. Em nome de Jesus, Amém. Num momento em que nós vivemos com muita informação que não presta, acesso de todas as formas, nossas famílias são pressionadas, bombardeadas, e isso é seta do maligno. Então, usemos a nossa armadura cristã para passarmos ilesos nessas investidas de Satanás, porque na nossa casa, na nossa família, Amém. não. Amém. Nós, como filhos de Deus, autoridades espirituais, detentores do nome de Jesus, blindamos a nossa casa e na sua casa também, irmão. Amém. Não vai entrar ideologia de gênero na tua casa. Seus filhos não vão ser influenciados por essas coisas. Amém. Amém? Na nossa casa não. Na nossa casa, a politicagem, as coisas que os homens fazem, as ideologias dos homens, não vai influenciar o nosso lar, não vai influenciar o nosso casamento. Amém. Nós vamos ficar com aquilo que é eterno, nós vamos nos posicionar, como Jordana falou, e ficarmos com aquilo que o Senhor nos coloca. Então, irmãos, irmã e irmão, amado e amada, cuidado com a forma como você trata a sua esposa, não só fora de casa, mas dentro de casa também. O teu cônjuge, ele deve ser honrado fora de casa, mas dentro de casa, principalmente. Amém. E honrar é valorizar, né? Às vezes você, como acho que a gente falou aqui, às vezes você acha que, eu já estou fazendo de tudo, faz as coisas no automático, mas será que você está valorizando o outro que convive com você? Será que você está honrando também seus filhos, valorizando? A gente fala de filhos, irmão que tem filho ainda, que já nasceu, né? E baixa as pedras, tá? O nosso ainda vai nascer, mas assim, a gente já recebe ensinamentos do que tem que ser. Então, a gente vai passar o que a gente aprendeu, certo? Colocar em prática, a gente também vai colocar em prática. Irmã, mas porque o teu menino não nasceu ainda, isso aí é impossível não ser influenciado e tal. Alguma coisa impossível para Deus? Não. Se você se posicionar como pai e mãe, isso mesmo. Seu filho, ele não vai, por mais que chegue influências, mas a maior influência vai ser a da sua vida, com a palavra de Deus, que vai puxar a dele. Ele pode chegar com questionamento e você mostrar na palavra, ensinar o correto. Aquela ideia pode passar assim, eita, alguém soprou no ouvido da sua criança, mas se você tiver alicerçado, se você tiver bem claramente o que você crê e passar isso para os seus filhos, amados, vai chegar uma época que ele não vai precisar nem ouvir você corrigindo. Ele mesmo já vai dizer, oxe, isso aqui entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus e com os ensinamentos dos meus pais. Amém? Então, não há impossíveis para Deus, é só você se posicionar em fé, se posicionar na palavra, que eu creio, irmãos, que Deus vai pegar junto com você, do mesmo jeito que, em relação à criação do nosso filho, Deus vai pegar junto com a gente, baseado no que a gente aprendeu e que quer muito colocar em prática, amém? Amém. Sabe por quê, irmãos? A gente tem certeza
de que é dessa forma como Jordana falou, porque a Bíblia diz para os pais criarem os seus filhos e mostrando no caminho. Amém. E eles, quando crescerem, jamais vão se desviar. Por isso que a gente tem certeza, mas tu não tem filho, mas eu tenho a palavra que me garante. Amém. Você não criou nenhum menino, realmente nós somos casados, não tem nem 10 anos. Poderia ter outras pessoas muito mais experientes falando sobre família, sobre filhos, mas irmão, mais experiência do que a palavra de Deus, amém, casal nenhum vai ter. Então, julga pela palavra. Amém. Se a gente está falando a palavra, irmão, então pode ser 2 dias de casado. Se está falando pela palavra, tem crédito. Porque amém, quem dá o crédito não é a experiência do casal, mas é a palavra de Deus. Amém. É o que valida aquilo. Então, amém, fica sempre com a palavra. No teu casamento, no teu trabalho, amém, nas tuas amizades, fica sempre do lado da palavra que você vai ser guardado em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Eita, tampei aqui. Deixa aqui. Não. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. O ministério começa em casa. Então, blinda a tua casa. Eu me lembro até hoje, eu já ouvi várias e várias vezes aquela ministração de Rick Renner da conferência de ministros, quando ele falou de blindar e fechar as portas para que o diabo não entrasse na casa dele. E isso nós temos tentado e conseguido, graças ao Espírito Santo que nos tem capacitado para fazer isso todos os dias na nossa casa, irmãos. O mesmo mundo que está aí fora, para mim, está para a Jordana, está para o pastor, está para o irmão do louvor, está para todo mundo. O mundo aí está do mesmo jeito, mas o que muda é a forma como nós andamos aí fora. Nós não devemos tomar a experiência do outro como verdade universal, irmãos. Sabe? Coisas que eu escuto desde criança e que pela palavra são totalmente infundadas, coisas que tá na sua mente. Você mulher, você homem, que você já escutou aquela pessoa falando: "Ah, homem é tudo". Você pensou alguma coisa aí. Você pensou no final dessa frase. Por quê? Porque isso vai sendo repetido e repetido e repetido e repetido. Mas cuidado para você não acreditar nisso. Porque amém, homem não é tudo igual. Amém. Existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, irmão. Amém. A glória a Deus. Existe uma diferença. Então, na hora que você for arrumar no mercado, feito eu estava brincando no começo, que eu arrumei pelo menos uma coisa maravilhosa. Olha o pelo menos que eu arrumei. A minha cara. Irmãos, não vai só pela aparência. Amém. Aparência é muito importante. Mas não vai só pela aparência, não. Amém. Olha o caráter dessa pessoa. Olha as coisas que ela diz, as coisas que ela faz, como ela trata os pais. Eita, o jovem vai receber. Se tiver jovem assistindo, glória a Deus, vai receber uma cajadada agora. Vai receber. Eita, irmão, vai. Você que não honra o teu pai, irmã, você não honra o teu pai. Se tu não honra a tua mãe, você não está apto para casamento. Você não vai honrar sua esposa se você não consegue honrar os seus pais. Então, irmãos, vai com calma. Como diria pastor Cláudio, take it easy. Vai calminha. Só mais uma cajadada para os jovens. Os jovens estavam tudo querendo, os jovens e adolescentes. Eu fiquei sabendo hoje que tinha adolescente querendo uma pessoa para poder assistir o culto, né? Assim, não porque eu nunca fui,
Para um culto de casais. Tem nem idade, rapaz. Se oriente, viu? Conversar com você depois. Olhe, vê como o culto de casais é tranquilo. E, É sempre assim. Quer vir para o culto de casal? e aí, em primeiro lugar, se você já está visualizando um varão ou varoa, se ele não for crente, amado, não pense que seu namoro vai ser um evangelismo, não, viu? Se sai, pule fora dessa. Amém? Era a cajadada que eu queria inserir na sua cajadada. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Amém. Irmãos, vamos nos ajustar, todos nós, de Luquinhas, Florzinha, todo mundo tem o que melhorar. Amém. Você percebe quando a gente se olha o padrão da Bíblia e se compara, sempre tem aquilo que ser melhorado, sempre tem aquilo que ser ajustado. Não tem ninguém aqui perfeito, que melhor do que ninguém. Nós estamos buscando nos alinhar e crescer até que cheguemos à maturidade, à estatura. Amém. Mas nós temos um caminho, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo na tua vida, irmão, que aquilo que você foi aprovado já, você não retroceda. Amém. Porque aí você vai poder crescer e não ficar voltando para aprender de novo. E aprender de novo, irmãos. Nesse contexto de ministério iniciar dentro de casa, um dia a gente vai falar aqui só, aí eu vou aproveitar e falar de criação de filhos. Irmãos, eu sei como é que funciona psicologicamente a criação dos filhos, a importância. Para quem não sabe, ele é psicólogo. Da por isso que ele honra. tá falando isso. Amém. A honra que o marido deve ter com a esposa e a esposa deve ter com o marido, como a criança percebe isso. O respeito que pai e mãe devem ter, não porque está na frente da criança, mas porque é verdadeiro, porque é genuíno. Amém. Isso influencia, irmãos. Amém. Isso pode estar gravando na mente do teu filho, da tua filha, um caminho que pode não ser bom. A forma como você tem tratado o seu cônjuge, aleluia. Amém. Se for pela palavra, irmãos, continue, a gente vai celebrar isso com você. Os frutos de ter uma vida alinhada à palavra, dentro de casa. Dentro de casa. O ministério, você que está no ministério, pensa no ministério, ama, tem um chamado de Deus, glória a Deus, eu estou contigo, a gente está querendo ver esse ministério florescer aqui, para a gente poder ser abençoado pelo teu ministério, mas começa dentro de casa. Amém. Ah, mas eu sou solteiro, como o culto está sendo transmitido pela internet, então tá casal, solteiro, tá todo mundo assistindo. Então, irmãos, eu sou solteiro? Amém. Então, pratica a palavra. Amém. Aquilo que diz respeito a você, pratica a palavra dentro de casa. Amém. Dentro de casa. Ah, mas lá em casa só eu sou nascido de novo. Pratica a palavra dentro da tua casa. Isso. Vão ver os frutos, vão desejar os frutos. Amém. E vão até você, vai se converter um a um. Amém. Em nome de Jesus, vai se converter um a um. Ah, mas está demorando. Vai se converter um a um, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Essa semana a gente celebrou aqui uma família muito próxima, muito querida nossa aqui. Teve salvação na casa deles. Amém. Um a um vão se converter, irmão. Não vai ficar ninguém de fora. Amém. Por quê? Porque estão vendo o fruto, estão vendo o resultado na tua vida, irmãos. Amém. Então fica firme na palavra. Não se comporta de todo jeito. Amém. Não se comporte inconvenientemente. O amor não se conduz inconvenientemente.
Amém? Amém. Glória a Deus. Para finalizar, né? No instante passou o tempo. Lá em 1 Coríntios, logo no começo, ele fala assim, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Então, não vai adiantar você pensar, eu estou fazendo isso, isso e isso na sua própria força. Se você não tiver com seu coração, com amor, fazendo isso com amor, com honra, de nada vai se aproveitar. E é justamente aquele negócio, o ministério começa dentro de casa. Se você está fazendo, fingindo, dê uma oportunidade a você mesmo de fazer verdadeiramente isso em amor. Amém? Porque se você acha que está cumprindo todo o checklist, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, mas se verdadeiramente no seu coração você está fazendo de qualquer forma, ou até mesmo, está fazendo só por fazer, se não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. Amém? Deus, ele nos designou para que a gente vá e dê frutos, e que o nosso fruto permaneça. Amém? Amém. É isso. Fazer as coisas no automático. Isso. Porque fica até difícil de você... Pode ter alguém que esteja pensando, mas como é que eu vou estar fazendo as coisas, me enganando, fazendo fingimento? Irmão, é o automático. É fazer aquilo sem a devida honra. Fazer aquilo sem o devido respeito, sem o devido temor diante de Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, Amém. É verdade. Amém. É verdade. O teu cônjuge, ele foi digno do sangue do Filho de Deus. Amém. Do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que os que são de Cristo, o diabo não toca. E você também é de Cristo em nome de Jesus, mas preste atenção, que não se acha em nenhum de nós, nem dos maridos, nem da esposa, dolo nenhum. A Bíblia diz que digno de honra é o leito sem mácula. A honra que deve haver no casamento, ele deve transbordar para a sociedade. Amém. Lembra, a família, a instituição que Deus criou, é uma representação de uma verdade espiritual. E a família é a menor unidade da sociedade. E a igreja é a maior unidade da sociedade. A igreja de Cristo é a maior unidade da sociedade. E que você pegue isso por revelação em nome de Jesus. Amém. Nós, como igreja, nós somos a maior unidade. Amém. Unidade. Amém. Unidade. Amém. E que nós possamos refletir sobre isso. A nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, o meu casamento, amém, é uma unidade. Nós somos um só. Amém. Um só propósito, um só caminho a trilhar, um só caminho para o nosso filho, mas a gente vai ter mais, então, para os nossos filhos. Amém. Amém? Nós somos um. Amém. Não ter divisão. Amém. E nós, como igreja, nós somos a maior unidade. Amém. Que há na sociedade. Amém. Unidos, irmãos. Amém. Nós podemos todas as coisas. Amém. Unidos, o teu casamento pode passar por essa crise que está se levantando. E vocês vão passar muito mais forte. Muito mais forte. Amém. E o mundo está em crise. Mas nós,
que estamos unidos com a igreja e unidos com Cristo, unidos por ser igreja, melhor dizendo, por ser igreja e unidos com Cristo, nós vamos passar por tudo isso. Amém. E a nossa casa vai ficar em pé, em nome de Jesus. Guardadas e guardados, Amém. filhos criados debaixo da bênção do Senhor, Amém. porque nós honramos, praticamos as verdades da palavra e não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, não negociamos os princípios eternos. Amém. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, porque se seguirmos a tua palavra, nada poderá nos resistir, Senhor. Se seguirmos a tua palavra, a doença não vai poder nos resistir, a falta não vai poder nos resistir, a tristeza não vai poder nos resistir, as investidas do maligno não vão poder nos resistir. Nós vamos passar por cima de todas essas dificuldades, Senhor, porque a tua palavra não vai voltar para você vazia. Amém. Antes, ela vai dar o fruto que você designou, Senhor. Amém. E pelas nossas famílias, nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Famílias fortes, eu te peço e agradeço, Senhor, Amém. que tanto marido quanto mulher sejam íntegros, Amém. fiéis, Amém. que criem bem e governem bem os seus lares, Senhor. Amém. Que não seja encontrado dolo nenhum, Amém. nem no marido, nem na esposa, Senhor. Que sejam exemplos hospitaleiros, Senhor. Amém. Que honrem uns aos outros, Senhor. Que cada um de nós possamos saber nos submeter à tua palavra Amém. e, consequentemente, às autoridades, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer em sabedoria, Amém. crescer em discernimento daquilo que é o melhor, Senhor. Amém. Não somente do certo e do errado, Pai, mas daquilo que é o melhor, a melhor forma de proceder, a melhor forma de falar, a melhor forma de tratar. Amém. Senhor, que o nosso lar seja o altar em que nós prestamos o nosso culto Amém. direto para você, Pai. Amém. Que nós não precisemos sair de nossas casas para vir para um templo para louvar e adorar e honrar você, Senhor. Amém. Que comece em casa. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. E que toda falsidade, todo engano caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que possa haver alinhamento, Senhor. Amém. Arrependimento, Pai, Amém. daquilo que precisa ser ajustado, Senhor. Em nome Eu de oro Jesus. pelas famílias dessa igreja, Amém. que nós possamos correr a nossa carreira cristã Amém. com alegria, com perseverança, sem pesos, Amém. com mãos Em nome de limpas Jesus. diante de Ti, Senhor. Amém. Que nós, como família, como aliançados, como sacerdotes, Amém. possamos prestar sacrifícios agradáveis a você, Amém. Deus e Pai. Amém. Que as obras de nossas mãos, aquilo que nós colocamos no nosso altar, possa ser recebido com aroma suave diante de Amém. você, Senhor. Em Porque nome a de verdade, a sinceridade, a transparência, a retidão, em nome de Jesus. Amém. E que nós possamos crescer na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.